Olá, amigos, olá, amigas, boa noite a todos, boa noite a todas, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Sejam todos e todas bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Roteiro Espírita para mais uma live aqui conosco. Hoje com a presença do nosso querido Flávio Neri, aqui de Salvador, Bahia, que vai estar falando conosco desse tema tão importante, desse convite que Joana de Ângela nos faz, que é o convite à alegria, que eu particularmente acredito que seja uma das características principais desse nosso companheiro do movimento espírita, Flávio Neri. Ele está chegando, deve ter dado algum atraso aí, deve ter tido algum engarrafamento, mas ele está chegando aí para a gente começar o trabalho com ele. Enquanto isso, nós vamos ler uma mensagem do livro Convites da Vida, um outro convite, ou melhor, convites de Sheila, para que nós nos fortaleçamos a fim de nos preparar para o trabalho. E a mensagem que nós escolhemos foi a que nós lemos hoje pela manhã, no nosso trabalho do Evangelho, que chama-se Escola Divina. Particularmente, fiquei sensibilizado com essa mensagem e hoje eu vou estar aqui lendo de novo para vocês. Diz assim: a fim de favorecermos o nosso aprendizado espiritual, saibamos identificar determinados elementos que compõem a escola divina. Toda experiência é ensinamento, o tempo é mestre. Antagonismos e dificuldades constituem momentos de avaliação. A dor é reforço para fixar aprendizado. Fracasso é lição. E ela conclui dizendo: aproveitemos a oportunidade de aprender uns com os outros, realizando o melhor ao nosso alcance, porque a escola da vida é aberta a todos, mas o aproveitamento e a vitória espiritual depende do empenho de cada um de nós. Portanto, que possamos refletir sobre esse convite de Sheila quando ela trata da questão da escola divina, na qual todos nós estamos inseridos para um processo de aprendizado, para um processo de aprendizado e de crescimento espiritual. Nosso companheiro Flávio está aqui já conosco. Vou trazer ele para a tela para dar o seu boa noite inicial antes da nossa prece. Faremos juntos a prece. Desde já, eu quero dar o meu boa noite ao nosso amigo querido Flávio Santos, ou melhor, perdão, Flávio Neri de Azevedo. Tá vendo? Eu fiquei tão emocionado que eu troquei os nomes. Querido amigo, porque seja Flávio bem-vindo. Santos eu fui muito confundido, Robson, com ele durante o início da minha caminhada, porque ele é orador há muito mais tempo que eu, e aí quando eu ia fazer palestra nos centros, eu sempre dizia isso a ele, que eu amo aquele ser. Aí o pessoal pensava que era Flávio Santos, aí encontrava Flávio Neri, dizia, meu Deus, eu pensei que era o branquinho, baixinho, esse cara grandão, altão, moreno. Não era ele que eu queria, era Flávio Santos. Aí ele dava risada, né? A gente fez um seminário junto no Irmã Sheila. Era muito comum. Flávio Santos hoje não, já está estabelecido. Flávio Neri e Flávio Santos. Uhum. Mas quando a gente pisa no quiabo. Mas seja bem-vindo, querido, depois de algum tempo aqui ausente. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. É bom estar com você de novo aqui na bancada do Roteiro Espírita. Boa noite para você. Boa noite. Nós vamos fazer então a nossa prece inicial, nos preparando para o trabalho da noite de hoje, rogando
ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos espíritos benfazejos e amigos que conduzem os trabalhos daqui do canal Roteiro Espírita, da TV7, que nos abençoe, que nos proteja, que nos fortaleça, que o trabalho de hoje seja caracterizado por esse convite que a nossa irmã Joana de Ângeles nos faz, o convite à alegria, que saiamos revigorados, felizes, alegres, na certeza de que fizemos a melhor escolha. Abençoa o nosso companheiro Flávio e a todos aqueles os presentes que já se encontram conosco, os que virão mais tarde e aqueles que certamente não virão jamais. Que Deus os alcance, que Deus os proteja, onde quer que estejam. Quanto a nós, que possamos tirar o melhor do aprendizado de hoje para colocarmos no nosso dia a dia. Sendo assim, pedimos a permissão aos amigos espirituais para darmos início ao nosso encontro de hoje, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Então, para a gente não perder mais tempo, nós passamos então a palavra a você, querido amigo Flávio Neri, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, desejando a todos que já estão presentes aqui no chat, votos de paz, de alegria, de felicidade para todos nós. É com você, boa sorte. Então, Robson, eu primeiro estou aqui fazendo uma conexão no canal do YouTube, né? Porque eu estou vendo você pelo StreamYard e agora eu abri aqui. Se porventura houver alguma queda, vocês relevem, porque às vezes a internet oscila aqui um pouco, onde eu moro, né? Que eu moro em Simões Filho, na região metropolitana, apesar de que já estamos com uma condução de fibra ótica, mas algumas vezes a internet tem umas titubeadazinhas e ela termina tendo umas quedazinhas desagradáveis. Mas a gente propôs, ou melhor, você me propôs fazer um estudo do livro Convites da Vida, né? Eu não pude entrar no momento que você abriu a live, porém eu entrei, peguei você fazendo a leitura de alguma página aí, e simplesmente a proposta é fazer uma interlocução que haja espaço para os internautas também fazerem perguntas. Então, o que foi que eu percebi? Eu acho que eu posso fazer um trabalho de 30 minutos de abertura e já deixar a gente livre para fazer essa interlocução, né? O que é que você acha? Ok? Ou também pode ser falando e interagindo o tempo todo, você que decide, Robson, como você pensa que possa ser melhor. Estou transmitindo também no meu canal de Instagram, que depois eu vou deixar disponibilizado, vou passar também no meu canal do YouTube, e assim vai ter pessoas que virão depois, elas poderão acompanhar a temática que é tão importante do estudo da obra Convites da Vida, da autoria espiritual de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, que nada mais é do que um livro publicado em 1972, antes de eu nascer. Eu nasci em 73, quando comemorava o 60º do Brasil, né? Que vamos fazer 200 anos, né? Aí está aqui, ó, a nota da autora espiritual, livro em comemoração ao 60º. Cadê? Ela fala em algum lugar, né? De comemoração, se eu não me engano, né, Robson? É dos 150 anos da independência do Brasil, né? Então, a gente vem aqui trazer, ela vai trazer várias mensagens que foram publicadas soltas e ela compila, dando uma organização melhor, e vocês podem perceber, já que é um estudo, começa com a letra A e vai até a letra V. Tudo na sequência. Então, começa alegria, amor, ascensão, bem, calma, caridade, coragem, decisão, até terminar no convite à vigilância. Então, ele me traz o tema convite à alegria, e Robson já me avisara que falara no sábado passado sobre o prefácio. Então, dito isso, vamos nos ater logo ao tema da alegria, que é algo que verdadeiramente é a minha característica do viver, mas não só essa emoção básica. Para a gente poder fazer um paralelo com os conteúdos das literaturas que dão suporte, eu indicaria 2 obras de Joana de Ângeles, que ela toca no assunto, que são 2 livros que eu posso mostrar para vocês, que é Vida, Desafios e Soluções, e o livro
O Despertar do Espírito. Então, essas duas obras da série psicológica, obviamente que tem outras obras que ela vai falar sobre o assunto alegria, mas na série psicológica, que Convites da Vida não faz parte da série psicológica, mas esses dois fazem parte, ela vai trazer muito sobre o tema da alegria. Eu também gostaria de deixar para vocês o livro de Marlon, que é um referencial para mim nesse parâmetro das emoções básicas. Cultivo das Emoções. Esse livro é um livro muito bom mesmo. E o Marlon tem uma série chamada Vai para Dentro, que ele fala sobre alegria, e é justamente os vídeos últimos que ele tem falado que vai ser dito sobre o cultivo da alegria. E ele vai mostrar a diferença da alegria para a euforia, para o transtorno bipolar, e que é esse o lugar de fala que eu vou trazer para hoje, a nossa noite de hoje de estudo. Então, no livro de Marlon, você vai ter o capítulo final lá sobre as emoções básicas, e é justamente a alegria que ele vai terminar, que é uma emoção tida como positiva, que não existe emoção positiva e negativa. São emoções que nos trazem um bem-estar e que nos trazem uns desagrados, uns desagravos. Como as teorias das emoções, elas são variadas, ele faz um estudo das emoções baseado em Daniel Goleman, em outros estudiosos das emoções, e vai chegar à conclusão de que as 4 que são unânimes e que todos os autores falam dessas emoções são as 4 emoções básicas. Então, os que me ouvem sabem de antemão que existem outras emoções. Tem autores que dizem que as emoções são tantas quantas são os emotions do WhatsApp, ou outros que dizem até que são várias combinações que podem dar centenas de emoções que nós poderíamos ter. Mas ficando naquilo que é o estudo que Marlon traz na obra, no cultivo das emoções, ele vai resumir nas 4 básicas, que é a alegria, tristeza, a raiva e o medo. Essas 4 emoções, todos nós temos, todos. E até mesmo o cachorro tem. O cachorro tem medo, o cachorro sente raiva, o cachorro tem tristeza e o cachorro tem alegria. Você veja como emoções, elas podem ser encontradas nos animais. E essas 4, quem tem cachorro sabe. Todo cachorro, eu tenho 2 cachorros, eles têm momentos de alegria, que às vezes chega a ser eufórica, que aí pode ser uma disforia, né? Uma alegria eufórica. Ele pode ter momentos de medo, que se amedronta. Tem momentos que ele está triste e tem momentos que eles estão com raiva. Então, essas emoções básicas, elas estão também no reino animal. E nós, como somos seres animais que desenvolvemos a razão, nós trazemos no bojo das nossas experiências emotivas ou emocionais as 4 emoções básicas. Dessas todas, cada uma tem seu lugar, cada uma tem sua função. O medo é uma energia de preservação, a tristeza é uma energia de introspecção, a raiva é uma energia de limite, de destruição, de algo que precisa ser colocado para fora, então é legítima também. E a alegria é uma energia de compartilhamento, de extroversão. Olha que coisa. Então, ninguém vive sem essas 4 emoções. Todos nós temos as 4 emoções em um momento ou outro da vida. Não tem quem diga que não tem raiva, que não tenha tristeza, que não tenha alegria e que não tenha medo. Você pode não ter uma prevalência de uma emoção chamada alegria na sua vida. Você pode ter momentos de mais raiva, momentos de mais tristeza, momentos de mais medo, e aí poucos momentos de alegria. Mas não há quem não tenha, mesmo aqueles que estão em processos de adoecimento psíquico, já tiveram momentos de alegria que predominaram também em algum momento da existência. Então, esse processo introdutório é importante para clarear, para a gente poder também ter diferenças do que é a emoção e do que é o sentimento. Também existem vários estudos, várias pesquisas. Aqui Marlon vai trazer as diferenças das emoções e dos sentimentos. Joana de Ângeles também traz em algumas obras a diferença das emoções e sentimentos. Se não me engano, Atitudes Renovadas, ela vai ter um capítulo só falando sobre a questão da emoção e do sentimento. Mas de uma forma grosseira e sintética, a emoção é algo fugidio, rápido, que não se mantém por um prolongamento maior na nossa vida. O sentimento é algo que a gente pode nutrir por um tempo maior. Ou também, as emoções fazem parte de um nível cerebral que é chamado sistema límbico hipotalâmico, que é onde estão os processos emocionais que são desenvolvidos. Nós temos o sistema chamado reptiliano, o cérebro reptiliano, o límbico hipotalâmico e o neocórtex.
A camada do neocórtex é aquela que vai dar a racionalidade, o entendimento, a elaboração de uma emoção que ela surge e que não é controle do ego determinar que emoção. Eu quero ter alegria agora. Eu quero ter raiva agora. Eu não posso. Eu vou ter raiva agora. Eu vou ter tristeza agora. Você não pode fazer isso. Ela vem, ela emerge, ela surge. Daí o autor Marlon, e a gente vai falar sobre a mensagem de alegria da nossa querida Joana, ele vai dizer que a gente não tem como dizer, como a gente poderia falar assim, agora eu vou ficar alegre. Não. Você pode cultivar a alegria, e aí por isso que ele vai falar do cultivo das emoções. Eu cultivo a alegria, e ele faz comparações com algumas plantas. Ele vai dizer que a alegria tem ligação com a planta como se fosse uma metáfora do girassol, que busca o sol. Ele vai falar do medo com a metáfora de uma planta que é chamada coroa de Cristo, e ele vai fazer a metáfora da tristeza com as orquídeas. E a flor da raiva seria o cactus. No livro, ele vai explicar como é que se faz o cultivo dessas plantas, e ele mostra como é que se cultiva a alegria, como é que se cultiva o medo. Tem momentos que você precisa, no cultivo de uma planta, né, o cultivo das emoções, ou seja, um caminho para a transformação moral, você simplesmente vai regar a planta. Tem momentos que eu vou precisar regar o girassol. Tem momentos que eu vou precisar podar a planta, o girassol. Vão ter momentos que eu vou precisar adubar. Mas se você bota água demais em uma planta, se você bota ela muito no sol, se você faz muito adubo com substrato, você pode também não nutrir ela como ela precisaria, você pode sobrecarregar ela. Então, há uma ciência no que diz respeito ao cultivo das emoções. Então, cultivar a alegria deve ser feita em momentos que a gente vivencia, com um exemplo prático que eu vou trazer de uma alegria que ele fala e eu achei bem interessante. Digamos que eu estou aqui sentado, eu levanto, acordo, abro meus olhos e olho para ali, para fora, nesse lugar bonito de verde que eu vivo, e eu vejo passarinhos brincando. Brincando na areia ou brincando na água, como eu já vi aqui em casa. As águas que se formam com as chuvas, o sabiá com os outros, aquele lavadeira, aquele passarinho preto e branco, brincando com os outros, bicando três ou dois, e aí, poxa, que alegria invadiu meu coração ao ver aquilo. E eu digo, que maravilha, aqueles passarinhos brincando, puxa vida, aquilo arrebata você. Você não precisa, de fato, ter que ficar alegre por ver. Aquilo emerge da alma, do self, sem que o ego possa ter o controle sobre isso. É diferente dos estados eufóricos. São pessoas que buscam manter-se no estado de alegria como se fosse uma forçação de algo que não é genuíno, que não brota da alma. Por isso que cultivar alegria seria, aí eu leio a mensagem da benfeitora, para vocês terem uma noção do que ela vai dizer, e a gente vai fazer o contraponto disso, depois abrir para os questionamentos. Ela vai pegar uma passagem do evangelista João, que é uma das passagens mais incríveis que tem no capítulo 16, e que o versículo 22, ela pega esse excerto, para fazer o desdobramento da sua mensagem. Só que, se vocês lerem o capítulo 16 do Evangelho de João, lá é que fala do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, que seria aquele que iria consolar nossas almas. Então, o nosso querido João vai trazer, que é justamente no capítulo 16, as últimas instruções aos discípulos. Jesus vai sentar com os discípulos e vai fazer instruções. E nessas instruções, ele vai ter momentos que ele vai falar assim: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco de tempo e já não me vereis, um pouco mais e me vereis de novo e vou para o Pai. O que é que ele diz aqui? Ele fala de uma forma metafórica ou simbólica que já já ele iria ser martirizado, que era o preparo que Jesus ia ser preso, e iria para o Calvário, e os discípulos já não veriam ele, ou seja, iria ver, já não, você já, mais um pouco de tempo, e já não me vereis, e um pouco mais, e me vereis de novo. Ele ia desencarnar na sexta-feira da paixão, e ele apareceria no domingo para Maria Magdala, que foi a primeira que teve contato com ele, e depois ele volta para se encontrar com os outros apóstolos também. Então, os apóstolos ficavam tristes em saber que não iam ter eles. Eles diziam, que significa um pouco mais? Não compreendemos o que quer dizer. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo e perguntou-lhes,
Vós interrogais uns aos outros a respeito disso que vos disse, mas um pouco de tempo e já não me vereis. Um pouco mais e me verás de novo. Olha como ele falava sobre forma alegórica, né? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ou seja, chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Olha a alegria. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Que coisa! Porque ele veio fazer cumprir a lei. Primeira lei, Moisés, segunda lei, o cristianismo com Jesus, ele precisava morrer do jeito que morreu, porque os profetas anunciariam que o Messias seria martirizado, e depois ele diz aqui nessa passagem que ele enviaria, mas eu vos digo, é antes, viu? No versículo 7, mas eu vos digo a verdade, e para vosso bem que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu enviarei para vós. Que aqui os espíritas dizem que o Consolador é o Espiritismo. Então ele dizia, se eu for, fiquem alegres, porque eu posso enviar o Consolador, que virá em 1857, como veio com Kardec, né? Foi publicado no Livro dos Espíritos. E ele continua, quando ele vier, que é o Espiritismo, no nosso entendimento, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha que coisa. Era preciso ser revelado no momento que a humanidade estivesse madura para receber o Consolador, que traz a alegria que nós sabemos que o Espiritismo nos traz. Quem vive o Espiritismo no dia a dia tem a alegria de viver. Não é que tem que ficar só alegre. Pode encontrar a alegria de viver, que é o sentido existencial, que é justamente o sentido existencial que faz com que o self viva esse espaço de felicidade que não é alegria, que tem outra diferença. Minha câmera está torta, estou vendo um ombro aqui mais baixo que o outro. É a câmera, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu fico agora mais certinho. Estou vendo meu ombro assim, inclinado. Mas tudo bem. Então, a felicidade é diferente da alegria. Olha que coisa. A alegria e felicidade. Claro que nas escritas vocês podem ver isso um tanto quanto confundido, mas não necessariamente seja a mesma coisa. A alegria é um estado emocional que pode emergir de um momento que você, como exemplo dos passarinhos, você tem. Mas eu não tenho como ficar alegre o tempo todo. Eu posso até com aquela alegria do passarinho descer para o café da manhã. Poxa, Daisy, você não sabe, amor, como eu fiquei feliz, alegre agora. A gente vai falar feliz, né? Mas seria como eu fiquei alegre agora de manhã. Eu vi 3 passarinhos brincando ali na aguinha que a chuva deixou. Foi mesmo? Nossa, você não tem noção. Aquilo me arrebatou de um lugar que me trouxe uma alegria, um contentamento que eu não tenho como explicar. Aí pronto, você vai para o trabalho, encontra com um colega, pode dizer assim, poxa, eu tive um momento de alegria tão grande hoje de manhã ao ver 3 passarinhos brincando. Alguém comentou sobre passarinho, você nem me fale sobre passarinho, porque eu vi hoje de manhã 3 passarinhos brincando, não sei se eles eram marido e mulher, se era uma família, se era filho, se era pai. Eu sei que aquilo me trouxe uma alegria, que foi uma alegria arrebatadora. Pronto. Mas aquilo não vai ficar o dia inteiro, aquela alegria. Você no outro dia vai continuar com aquela mesma alegria, no outro dia a mesma alegria. Não. Eu posso no almoço estar ali, ou no trânsito, indo para o trabalho, ter um momento de raiva. E aí ver o reizinho que eu sou, porque eu quero sair no horário que eu quero e quero encontrar o trânsito livre. Eu não quero imaginar que aquelas pessoas vieram na minha frente, que estão na minha frente, porque saíram mais cedo. E se eu estou atrasado, é porque eu tenho que respeitar a velocidade da via. Se eles estão na velocidade de 80, eu não posso querer andar com 100. Então, a emoção raiva me toma, que é uma energia que vai ser uma energia egóica, que vem de dentro e emerge porque você quer as coisas do jeito que você gostaria que fosse. Você já não está mais alegre. Você está raivoso. Depois você pode ter uma notícia de que um amigo seu morreu à noite, tomou um tiro, um amigo que era seu, tomou um tiro. Não é uma morte esperada, de um câncer, é uma doença assim terminal. Poxa, aí você tem a tristeza, você chora. E aquele momento lhe toma. E você fica triste. E quem não fica triste está com algum problema. Porque até Jesus ficou triste. Até Jesus teve raiva. Emoção básica. Entrou no templo dos vendilhões e saia daqui, sepulcros caiados. Enfim, vocês estão aqui na casa de meu pai fazendo. Ele teve um momento de raiva, mas ele não era raivoso. Ele não era panicoso. Ele não era uma pessoa que era irascível. Ele teve momento de raiva. Ele é humano, o Jesus humano. Ele tinha momentos de alegria, tinha momentos de tristeza.
tinha momentos de medo, quando ele titubeava em alguns momentos, agora eu vou, quero me recolher, e ele se recolhia para entrar em contato com o Pai, para poder suportar aquele momento que seria o Calvário. Então, as emoções básicas também estão em Jesus, mesmo ele espírito puro, mas ele estava na carne. Isso, vários autores falam isso. E, obviamente, que a gente quer trazer o Cristo endeusado, tirar a humanidade do que ele foi. Ele era um ser espiritual elevado, puro, mas que viveu as instruções da matéria. E algumas coisas ele precisou cumprir. As dores que ele passou, o martírio que ele viveu, ele podia ter o controle da mente para não ter a dor como muitos monges, como muitos avatares conseguem. Ele também tinha um domínio disso. Poderia se utilizar disso? Sim, poderia. Mas ele teve momentos de raiva, momentos de tristeza, momentos de medo, momentos de alegria. Mas ele não era doente, ele não tinha os desdobramentos dessas emoções, que o medo seria a síndrome do pânico. Ele não era um cara fóbico, ele não tinha tristeza que poderia aprofundar, nem toda tristeza leva a uma depressão. Ele não tinha momentos eufóricos de distúrbio bipolar do comportamento, porque ele era alegre, ele não vivia com euforia, ele não era eufórico. E ele também não tinha o momento da irritabilidade, da raiva que permeava a vida dele. Ele tinha processos. Então, nesse lugar de fala, o João vai dizer que Jesus dizia: tenho ainda muito que vos dizer, mas não posso dizer agora. Mas quando o Espírito da verdade, daí a gente fala que o Espiritismo é o Consolador, que é o Espírito de verdade, que está em nome do Pai, fazendo o controle, ou melhor, a condução da codificação espírita. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Mas um pouco de tempo e já não me vereis, um pouco mais e me vereis de novo, porquanto vou para o Pai. E o versículo que Joana tira é esse aqui, 21 e 22. Ela pega o 22. Também vós agora tendes tristeza, mas vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Porque aqui é a alegria genuína. É a alegria dos espíritos bem-aventurados. É a alegria que nós podemos ter, e aí sim, que o próprio Evangelho fala aí, felicidade é diferente de alegria, que até a felicidade, tentando diferenciar a felicidade, porque felicidade é uma emoção, ou melhor, é um sentimento mais elaborado, que você passa para chegar na felicidade por momentos de alegria, por momentos de tristeza. Vocês não vão entender se eu falar assim, vai dizer, pô, que loucura, tristeza. Sim, é preciso ficar triste em alguns momentos da nossa história para acessar aquilo que o self tem a nos revelar. Eu não posso forçar uma tristeza, apesar de que às vezes eu forço. Eu forço assim. Eu boto uma música melancólica, 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 e eu entro em processo que é de introspecção. Como a tristeza é uma energia de introspecção, quando eu fico introspectivo, eu acesso a tristeza que tem em mim. Que tem. E aí eu choro. E quando eu choro, eu me elevo. E até muitas terapias e muitos processos de leitura não traria o ganho que é um momento de tristeza quando ele emerge do self. É maravilhoso. A tristeza não é depressão. A pessoa pode, numa tristeza que se perpetua por um longo período, entrar no estado depressivo de perder a alegria de viver. E aí perde o sentido existencial, aí sim. Mas a tristeza cultivada, como está aqui dito, e como no cultivo da tristeza, que é como ele fala, a metáfora, que ele traz a comparação com a planta chamada orquídea, se você joga muita água na orquídea, você mata a orquídea. Então, quando a pessoa está triste, não tem que forçar ela a ficar alegre. Não, você está muito triste hoje. Vamos aqui para um bar tomar uma. Vamos para a Fonte Nova ver o Bavi. Vamos para. Não. Você não tira a pessoa da tristeza dando a ela condições externas, como a felicidade também não está nas conquistas externas. A felicidade é um construto interior. Como a felicidade passa por momentos em que você viveu de tristeza e de alegria e que você viveu as emoções e soube cultivá-las para que a felicidade pudesse se instalar, que é um sentimento que você vive de estado de graça, um estado de planificação, e que no Evangelho vai falar, a felicidade não é desse mundo, a minha felicidade não é desse mundo, porque o reino de Jesus também não é desse mundo. A felicidade que é aquela genuína, a felicidade que é aquela que Jesus vive, ela não é daqui, porque nós estamos no segundo degrau da escala evolutiva, provas e expiações, e, portanto, nós estaremos construindo uma felicidade possível
para atingirmos uma felicidade perene, que seja eterna. Mesmo assim, que aqui não vai ser a nossa fala, você vai ter pessoas que vivem no mundo de provas e expiações que têm momentos de felicidade, vivem com alegria. Eu diria, com felicidade possível, mas com um estado de alegria genuíno, como o próprio Divaldo sempre diz, eu tenho alegria de viver. E é o que Robson percebe em mim, que as pessoas percebem em mim. Eu tenho raiva, eu tenho tristeza, eu tenho medo, mas não predomina em mim a emoção do medo. Não predomina em mim a emoção da raiva. E não predomina a tristeza. Predomina a alegria. Em segundo, a raiva. Se eu tivesse que elencar, primeira emoção que predomina em mim, a alegria básica. Segundo, a raiva. Terceira, a tristeza. E quarto, o medo. Na minha configuração do que eu tenho de autodescobrimento, se eu tivesse que eleger o que predomina, porque também eu não vou dizer que eu vivo eternamente com alegria, não tenho alegria eterna, eu estou no movimento de cultivar a minha alegria, procurar ver quando ela está de uma forma eufórica, aí já não é alegria, já é uma forma de tentativa de manter uma aparência de alegre, porque a sociedade nos exige que sejamos pessoas alegres, porque é uma emoção mais ela é mais incentivada na sociedade. Então, Joana ela vai dizer, porque a leitura é rápida, a constrição dos muitos problemas, a pouco e pouco, vem deixando ressaibos de amarguras e tens a impressão de que os melhores planos traçados nos painéis da esperança agora são lembranças que a dura realidade venceu. Tantos esforços demoradamente envidados parecem redundar em lamentáveis escombros. Os esforços viram escombros. A fortuna fácil que alguns amigos granjearam e o êxito na ribalta social por outros lobrigado, afirmarão o que consideras o fracasso das tuas aspirações. Na jornada cotidiana, marcas passos, entre aspas. Na disputa das posições, das posições, segues ladeira acima, ou seja, o esforço para subir. No círculo das amizades, cais na rampa do desprezo. No reduto da família, és um estranho em casa. Aguilhões e escolhos surgem, multiplicam-se e estás a ponto de desistir. É o que abate a gente, né? Ela vai falar do convite à alegria. Mesmo assim, cultiva a alegria. Olha o termo cultiva, o cultivo das emoções. Mesmo assim, cultiva a alegria. Sorriante, porque o pessoal usa os termos, eu esqueci de dizer, educar as emoções, controlar as emoções, conter as emoções, harmonizar as emoções. São termos que, segundo Marlon, no seu livro Cultivo das Emoções, baseado no estudo de literatura de espírito e literaturas de psicoterapeutas e psicólogos, ele não viu isso em quase lugar nenhum, cultivar as emoções. Ele viu educar as emoções, conter as emoções, harmonizar as emoções. Emoção não se contém, emoção não se harmoniza, emoção não se educa, emoção se vive e se cultiva. Cultivar significa que vai ter momentos que eu podo, vai ter momentos que eu rego, vai ter momentos em que eu faço a nutrição dela. Mas eu não posso conter a raiva. Contenha, não. A gente vai dizer que o verdadeiro espírito é aquele que doma as más inclinações. Qual é a base de todas as más inclinações e todos os vícios? Questão 913 do Livro dos Espíritos. É o egoísmo. Vide todos os vícios que a humanidade tem, não está ipsis verbis, mas verás que a base de todos eles está o egoísmo. Então, é no egoísmo que está a base de todas as nossas mazelas. Então, a gente pode fazer domar as más inclinações. Leia-se, cultivar as más inclinações, perceber que elas existem, aceitar que eu sinto, que eu tenho momentos de raiva, que eu tenho momentos de medo, não negar. Porque quando você nega o medo, nega a tristeza, você pode desenvolver quadros fóbicos. Viver e cultivar significa olhar para o medo. Nossa, nesse momento eu estou com medo. E eu vou lidar com o meu medo. Eu não tenho que ser corajoso o tempo todo. Poxa, eu estou triste agora. Deixa eu ver por que eu estou triste. Vai para a tristeza, introspecta, vai para dentro. O self está lhe chamando para um comunicado da alma. E aí você chora. E aí você fica naquele momento e fica de introspecção e depois você reflete, poxa, eu estou triste por isso, eu estou vivendo de fora do meu propósito. Eu não estou sintonizado com a minha proposta de viver e por isso eu estou triste. Ok, eu saio dali.
A emoção veio, me tomou, a tristeza veio da alma. A gente tem a tendência de negar a tristeza. A sociedade atual, principalmente, não quer viver tristeza. Mas hoje a gente tem recursos que as ciências evoluíram explicando. Na época da Idade Média, a gente precisava educar a emoção, precisava reter, reprimir no período medieval. Mas hoje a gente tem a neurociência, a psiquiatria, a neuroplasticidade, a gente tem aí todas as neurociências mostrando como as emoções funcionam. Então a gente não tem mais esse lugar de ficar tendo que fazer a repressão de emoção. A emoção é para ser vivida. Aí vocês vão dizer, poxa, então eu tenho raiva, eu boto para fora. Não, eu vou podar minha raiva. Tem momentos que eu vou podar. Eu digo, agora eu preciso podar. Eu não posso deixar ela vir à tona do jeito que ela está vindo, porque ela vai ser lesiva. Se eu estou com raiva aqui no trânsito, porque esse cara está na minha frente, eu não posso pegar meu carro e bater no carro da frente. Eu vou podar isso aqui. Mas sabendo que eu estou com raiva. Não negando que eu estou com raiva. E aí, no momento que eu me percebo raivoso, eu, às vezes, até sinto alegria. Eu sorrio. Puxa vida, você é um déspota, né, Flávio? Como você é autoritário, cara. Aí eu começo a ficar alegre, rindo de mim mesmo. Você está querendo que o cara da frente saia buzinando, bi, querendo cortar e ainda faz assim, merda, você tá lento, cara. Não tá vendo? Que raiva é essa? É o reizinho, que é o déspota, o autoritário, aquele ser que pensa que é o dono do mundo. Aí eu faço o quê? Quando você está no processo de autodescobrimento, você olha para si e fala, nossa, como eu ainda tenho tanta raiva em mim. Mas o que está por trás da raiva? Aí já é um outro mergulho. A emoção raiva, ela fala de algo que a alma não está confortável. Como a alegria também, quando ela é eufórica, ela está querendo esconder a tristeza, provavelmente, que você não consegue encarar. E aí você precisa de momentos eufóricos. Aí você apela para o sexo excessivo, você apela para as compras excessivas, você apela para ficar o tempo todo em eventos sociais, para ficar na euforia do viver. Porque se você para se conectar com o silêncio, a tristeza emerge. Como você acha que não pode ser triste, ou melhor, ter tristeza, você nega indo para euforia. E aí você vai ver as pessoas com distúrbios bipolar de comportamento, um momento de euforia extrema, que aí dizem que é alegria, e é mais socialmente aceito, é mais socialmente aceitável uma pessoa alegre do que uma pessoa triste. Uma pessoa deprimida, ela cria mais impacto na população. Uma pessoa alegre está ok, porque o mundo preconiza a alegria, né? A alegria de viver, o cara está em todas, o cara brinca, o cara faz piada, o cara faz isso, daquilo. Não, ele pode... Quantos atores, quantos humoristas são depressivos e que revelam a depressão? Porque de tanto ficar nos distúrbios da alegria eufórica, ele se... Pô, tô me vendo torto, tá tão estranho me ver torto assim, mas tudo bem. De tanto... Tá baixo esse braço assim, tá meio torto. De tanto se ver na euforia de tentar alegrar os outros, ele está ocultando a possível tristeza que está na alma, que ele não quer olhar. Então, olha como é complexo. Quando a benfeitora fala, então, para terminando, mesmo assim, cultiva a alegria, sorri ante a dadivosa oportunidade de ascender em espírito, quando outros estacionam ou decaem. Exulta por dispores do tesouro que é a oportunidade feliz de não apenas te libertares das dádivas, como também granjeares títulos de enobrecimento interior. Rejubila-te com a honra de liberar-te quando outros se comprometem. Triunfos e lauréis são antes responsabilidades e empréstimos de que somente poucos, quase raros espíritos conseguem desincumbir-se sem gravames ou insucessos dolorosos. Daí a prova da riqueza, do sucesso, fala lá, né, que é muito maior do que a da pobreza. Não é que é ruim ser rico e ser pobre, são experiências evolutivas, mas é unânime a espiritualidade dizer que triunfos e lauréis são antes responsabilidades e empréstimos que somente poucos, quase raros, espíritos conseguem desincumbir-se sem gravame, sem se atrapalhar, porque abre portas para a concupiscência, para a lascívia, para o hedonismo, para o utilitarismo, para o personalismo, para o individualismo, por isso, porque abre portas para você poder ter tudo, comprar tudo, tem os bajuladores, por isso que os benfeitores falam que a prova da riqueza é muito maior do que a da pobreza. E o sol que oscula a fonte e rocia a pétala da rosa é o mesmo que aquece o charco e o transforma em nome do nosso Pai, como a dizer-nos que o seu amor nos chega sempre em qualquer situação e lugar em que nos encontremos. Recorda a promessa de Jesus de voltar a encontrar-se contigo, com Ele, dando-te a alegria que ninguém poderá tomar, porque quando temos Jesus, vamos ter a certeza de manutenção de alegria por mais tempo no nosso existir. Porque Pedro
viveu com Jesus, também teve tristeza. Saulo encontrou com Jesus e viveu um processo de introspecção, que foi o momento da noite escura que ele viveu na alma dele. Judas foi para a culpa tóxica e se matou. Então, eles mesmo tendo o Cristo, mas eles não tinham o Cristo como de fato deveria ter quando Saulo descobriu o Cristo e que virou Saulo de Tarso. Como Pedro, que depois que negou, viveu na casa do caminho a construção da base do cristianismo com o acolhimento dos filhos do Calvário. Ele ali sim tinha uma alegria genuína, mesmo tendo momentos de tristeza, de medo, de receio, de entrar como Saulo, entrar em determinada cidade, destemido que era, e era apedrejado. E eu estou lendo Atos dos Apóstolos, agora estou lendo o Evangelho todo, né? Numa versão que uma amiga protestante me deu, e eu estou vendo, revisando, e muito legal esse Evangelho. E eu estou percebendo o quanto Barnabé e Saulo, quando entravam nas cidades, eles temiam também os movimentos. Depois eles subiam no púlpito e era tomado pelo Espírito Santo, que eram médios, e Jesus sempre com eles, presente na vida deles, e arrebatava-os. E eles falavam nos sinédrios, sem medo, depois saia cuspindo, jogando pedra, ele tomava aquilo. Mas era difícil também. Então eles tinham alegria genuína, porque eles davam a vida em nome do Cristo, porque eles sabiam que a vida, a alegria eterna estava lá com ele. Morrer não significava tanto, era perder o corpo, mas encontrar a vida eterna, e que é o que os iluminados, os que estão em estados de samadhi, ou que entram em estado de bem-aventurança, espíritos que se auto-iluminam, conseguem alcançar. Um Buda que alcançou, São Francisco de Assis alcançou, Saulo de Tarso, que se iluminou. Quantos outros conseguiram viver? Isso nos dá esperança, né? E ela vai terminar dizendo, cultiva assim, olha, cultiva assim a alegria, ó, cultivo das emoções, o livro de Marlon, cultivar. Cultivar não é ficar em estado de alegria eterna. Cultiva assim a alegria que independe das coisas de fora, mas que nasce na fonte cantante e abençoada do solo do coração e verte linfa abundante como rio de paz por todos os dias até a hora da libertação. Começo feliz da via por onde seguirás na busca da aventura plena. Ou seja, é o começo, e eu dou a palavra a Robson, eles podem entrar já, Robson, é o começo da busca, começo feliz da via por onde seguirás na busca da aventura plena. É o começo. Cultivar a alegria, que é o convite à alegria, que ela torna cultivar a alegria, é o começo feliz da via por onde seguirás na busca da aventura plena. É aqui, com alegria, cultivando a alegria de viver, que a gente pode alcançar o estado de bem-aventurança. E aí, essa alegria de viver, Robson pode entrar, fique à vontade, viu, Robson, para fazer interlocução comigo, que a benfeitora vai falar no Vida, Desafios e Soluções, que é a alegria de viver, a alegria, pois, de viver, deve ser parte ativa do programa de construção pessoal da criatura inteligente. Fruir toda a magia existente no painel universal, retirando as maravilhosas concessões de completude que pairam ao alcance de todo aquele que deseja elevar-se, livre de tormentos e de amarras com o passado. À medida que se amadurece psicologicamente, a alegria de viver constitui uma razão poderosa para o prosseguimento da atividade de iluminação. Tal alegria, certamente, não impede os episódios, olha aqui, não impede os episódios de reflexão pela dor, de ansiedade pelo amor, de espera pela saúde, de presença da enfermidade, de angústia momentânea, de inquietação diante do que esteja ocorrendo. Esses fenômenos, que fazem parte do curso existencial, não eliminam a alegria. Que negócio lindo, meu Deus, Joana. Eles não eliminam a alegria. Antes lhe dão motivo de presença, porque a cada desafio segue uma vitória. Após cada testemunho que vocês enfrentam, advém uma conquista. A cada empreendimento de dor se apresenta um novo patamar de equilíbrio, fazendo que a alegria seja constante e motivadora para a produção de novos valores. Pronto, isso é o meu fechamento com Joana em Vida, Desafios e Soluções. A alegria não necessariamente não vai enfrentar dor, vai enfrentar o dissabor, vai enfrentar os medos, vai. Mas se você cultiva a alegria de viver, todos esses momentos que vocês vão enfrentar,
que Jesus enfrentou, que Divaldo enfrenta, que Robson enfrenta, que eu enfrento, que Maria Madalena enfrentou, que Saulo enfrentou, que Pedro enfrentou, que todos os apóstolos, que João Evangelista enfrentou, como voltou, como Francisco de Assis enfrentou, todos. Chico Xavier enfrentou medo. Chico Xavier viveu momentos de tristeza. Chico Xavier, não sei se viveu a raiva. Explicitamente, talvez não, mas lá deve ter vivido um momento de raiva do pai, da mãe que não apareceu para socorrer, da madrasta, né, Robson, que enfiou garfo na barriguinha dele. Ele devia ter raiva daquela mulher. Meu Deus, que mulher miserável. A gente não tem essa leitura explicitamente na literatura que foi deixada e a biografia de Chico. Mas é óbvio que ele é um ser humano comum, imperfeito, ou melhor, perfectível. A emoção básica da raiva tinha nele também. Só que ele podia ser um cara que tinha mais uma forma de poda da raiva. Ou então, o que Kardec diz, é aquele que doma. Ele conseguia domar melhor a raiva do que eu e Robson, do que eu e Daisy. Mas ele tinha raiva. E também tinha a alegria, que é o que predominava em Chico. A alegria de viver. Ok, Robson? Está aberto para você, meu irmão. Perfeito, companheiro Flávio. Eu sabia que você era a pessoa ideal para trazer esse tema de forma tão alegre, tão descontraída, tão eletrizante que lhe caracteriza dentro da sua forma de ser e de se expressar. Então, parabéns pela apresentação do trabalho. Essa é a proposta para aqueles que estão chegando agora e que não sabem. Nós estamos iniciando, dando o pontapé inicial para um estudo de 60 capítulos desse livro já citado por Flávio, que é Convites da Vida, de Joana de Ângeles por Divaldo, no qual nós vamos estudar cada um desses 60 convites, com vários palestrantes, convidados, pessoas daqui de Salvador, da Bahia, do Brasil, fora do Brasil, para estar aqui conosco falando a cada meia hora de um desses convites que Joana nos oferece aqui. E queria dar continuidade, Flávio, dentro desse texto que você trouxe, do autodescobrimento de Joana sobre a alegria de viver, que ela encerra, pelo menos tem aqui, assim, alegria de viver é convite para uma existência rica de produções morais, espirituais, artísticas, culturais, estéticas e nobres. Então, enquanto a alegria, enquanto sentimento, enquanto emoção, ela pode nos favorecer nesse sentido. E aí eu queria, porque você trouxe algumas considerações de Marlon Rickdown, que eu achei bem interessante, sobre o cultivo da emoção, das emoções, e eu fiquei pensando assim, Flávio, antes de passar aqui para as perguntas do chat, e aí façam suas perguntas, interajam, para que a gente possa fechar bem o nosso primeiro encontro dessa live. Lembrando que na semana passada nós abrimos esse estudo dirigido sobre esse livro, fazendo a apresentação do livro como um todo. Se vocês não assistiram, tiverem interesse, vai lá no canal e acessa a playlist que tem lá exatamente essa live. Mas eu queria voltar para lhe perguntar assim, quando a gente ouve essa fala de Rickdown e quando a gente vê essa fala de Joana, um sentimento que veio em mim, pelo menos um questionamento. Será que os espíritos não estariam podando esse estado de reconhecimento da emoção, né, da tristeza, do não sentimento de alegria, porque ela quase que, aspas, não seria essa a ideia, eu sei, mas digamos assim, é como se ela tivesse, de uma forma subjetiva, sempre nos chamando para viver a alegria e não reconhecer o sentimento. Seria isso correto? Como é que você... O Robson ficou muito claro. Ela estaria chamando para viver a alegria. Alegria sem esse reconhecimento dessa tristeza ou desses estados de emoção. Como se a gente tivesse sempre que estar nesse estado alterado, se não... Você fala sociedade. Não, o espírito Joana de Ângeles. Nessa fala, nesse texto, não passa essa impressão? Ah, entendi. A alegria de viver é convite para uma existência rica de produções morais, espirituais, artísticas, culturais, estéticas e nobres. Entendo. É como se ela estivesse falando que a gente precisasse viver isso. Com mais intensidade. Esquecendo dessas emoções, fazendo um contraponto com o livro que você traz,
cultive as emoções. Eu não sei se eu me fiz claro, mas é um paralelo que eu queria que você falasse. Quando o próprio Marlon, no Cultivo das Emoções, ele vai citar um livro, Atitudes Renovadas, de Joana, que ela vai justamente contrapor a isso que você está trazendo. Olha o que ela diz. A sociedade contemporânea, Atitudes Renovadas, livro de Joana, estabeleceu que a alegria deve ser um estado constante de todos os indivíduos, significando êxito, realização nos relacionamentos, triunfo social e econômico, conquista de posição relevante. Em consequência, há um estereótipo representado de alegria. Mesmo quando o coração chora, o espírito se debate em conflitos e dores não exteriorizadas. O que é que ela quer dizer? Há uma demanda social para que vivamos esses espaços. Mas isso não significa negar os estados da alma, ou seja, as emoções que ainda a gente vive de tristeza, de raiva e de medo. O que parece, no final, que você traz, e realmente parece, quando ela termina no livro Vida, Desafios e Soluções, nessa parte que você cita, que é o final, ela antes diz: a alegria proporciona ao cérebro maior contribuição de enzimas especiais, encarregadas de produzir saúde, facultando o riso, que é um estimulante poderoso para a fabricação de imunoglobulinas, e que já foi provado, quando a pessoa assiste um filme de comédia, mesmo que seja externamente jogado, ela produz imunoglobulina A, denotando que ela vai ter uma imunidade melhorada. Quando você sai de um filme de tristeza e de terror, você baixa a imunidade, você tende a gripar mais. Então, olha, ela está chamando a gente a cultivar na alma, aí que vem um ponto, Robson. Esse é o ponto que Marlon traz e que é muito deturpado pelas psicologias positivas, pelos movimentos de motivação externa, do que não é genuinamente construído no self. Porque nós, enquanto essência divina, nós somos espíritos bem-aventurados, em latência, não é? Centelha divina. Eu estou fadado à bem-aventurança. Para eu alcançar esse estado de perenidade, da alegria de viver, é preciso que eu encontre em mim os movimentos da minha alma que me fazem cultivar essa alegria e ver alegria em momentos até de tristeza. Ou seja, enquanto eu estou no trânsito com raiva e que eu percebo a emoção de raiva, eu digo: uau, eu posso rir de mim, e nesse rir de mim eu sinto alegria, porque é uma alegria de algo, de reconhecer a minha pequenez e a minha limitação como humano, ou seja, o demasiadamente humano que sou, quando Nietzsche escreve, e como a gente sabe que nós somos humanos e demasiadamente humanos, são as coisas do humano. Então, Robson, essa sua fala, realmente, Joana vai dar a entender que, como se a gente precisasse, entre aspas, negar as emoções que nós temos. Eu diria emoção, porque eu não quero ir para os sentimentos, porque a culpa já é um sentimento, a mágoa já é um sentimento. Mas vão ter autores que vão dizer que a mágoa é uma emoção. Já tem autores que dizem que o nojo, e o nojo é considerado uma emoção básica. Para não entrar nessas teorias que não vão nos ajudar muito, fiquemos, quando eu falar emoção ou sentimento, pense que o sentimento que eu não concluí é uma coisa mais elaborada, onde você passa pelo neocórtex, que dialoga com o límbico hipotalâmico, onde é emoção, porque a emoção não é racional, entende? Se eu tenho nojo de uma coisa, eu tenho nojo. Não tem como explicar o nojo. Eu tenho raiva. Entenda, ela emerge do ser. O que está por trás da raiva, aí sim, no autodescobrimento, eu posso encontrar uma pessoa egoicamente autoritária, mandona, e que quer as coisas do seu jeito, e quando elas não saem do meu jeito, eu fico raivoso. Mas a raiva é minha, é legítima, ela existe. Cultivar a alegria seria procurar encontrar na alma os lugares de bem-aventurança, de alegria, e desconstruir, ou melhor, olhar para esses movimentos egóicos que nos aprisionam, que pode ser eternamente a gente viver isso, não é numa encarnação que a gente vai dar conta disso, tanto que o Livro dos Espíritos, a questão 909, fala que é um processo do conhece a ti mesmo, isso não termina nunca. O conhecer significa, e eu finalizo minha fala, saber e reconhecer que tem. Porque tem gente no movimento espírita, nos movimentos religiosos, que negam e vivem uma vida de aparência, escondendo que tem raiva, que tem medo e que tem tristeza. Quantos pacientes eu recebo que não querem dizer que está triste, que está depressivo, porque não posso, né, Flávio? Eu sou espírita. Eu digo: e daí? Você é espírita, mas é humano. E como ser humano comum, imperfeito ou perfectível, você tem emoções que lhe levam a viver momentos de tristeza, de luto, e que você está entrando em depressão. Amigos nossos que têm surto psicótico,
e pensa que não, e tem crises alucinatórias, então a gente está na Terra. E aí, o que é que leva ao agravamento? É não reconhecer que a gente pode ficar triste, que a gente pode ter raiva, que a gente pode ter medo, e que a gente tem que também, que é a emoção tida como positiva, ter alegria. O que a gente pode fazer é um jogo, que é de, reconhecendo tudo isso, cultivar mais a alegria de viver, mas não como estado eufórico. Se você Perfeito. quiser, o Robson, eu posso lhe dizer aqui, ó, quando ele faz a comparação entre alegria e euforia, ele vai dizer assim, ó, a presença de uma elevação do humor fora da proporção, ele também vai citar, é o livro de Joana, deixa eu ver, sempre ele pega a Joana, 183 foi o livro, não, aqui na 183 não foi Joana, foi a MS. Ele vai definir euforia de alegria. A presença de uma elevação do humor fora de proporção com a situação do sujeito, podendo variar de uma jovialidade descuidada a uma agitação praticamente incontrolável. Esta elevação se acompanha de um aumento da energia, levando à hiperatividade, um desejo de falar, por exemplo, eu posso ser muito loquaz, verborrágico, né, isso, e eu tenho essa característica de falador, palrador. Poderia ser, e aí é que está o risco de rotular uma pessoa por características que ele pode ter, por exemplo, de fala excessiva e dizer que ele é um cara que está com distúrbio de bipolaridade. Porque a pessoa tem um momento de euforia, a pessoa quer enquadrar, né, no CID, que diz que a pessoa tem um distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade ou tem um TDA, um TDAH. Para se configurar um TDA, um TDAH, ou um distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade, ou um transtorno bipolar, há que se ter alguns sinais e sintomas, que são sinais chamados patognomônicos, que os médicos psiquiatras podem chegar ao diagnóstico nosológico, enquadrar a pessoa, que eu não concordo, porque nós somos seres infinitos, somos seres que inenquadráveis. Eu usei esse termo, não sei nem se existe. Nós somos inenquadráveis. Nós somos enquadrados pelos sistemas para poder a gente ser medicado, para você poder trabalhar melhor com um determinado espectro. Esse é depressivo, esse é transtorno bipolar, esse tem transtorno tal borderline, porque são seres humanos que se expressam. E como seres humanos, nós devemos ser vistos na nossa individualidade, não como modelos que devem ser prescritos em médicos, porque foi dito que fulano tinha isso. Você pode usar, sim, os recursos da farmacologia para tratar algumas psicopatologias que são enquadradas, né, nas organizações aí. Porém, olhar o sujeito que está por trás, porque um esquizofrênico é um esquizofrênico por um motivo, um transtorno de déficit de atenção é outro, um bipolar é outro. Então, óbvio, eu acho que me estendi bastante, mas eu acho que é assim, ela pode estar levando a gente a crer que a gente tem que viver isso, mas não seria viver isso, é cultivar a alegria para que isso seja através da arte, do esporte, do lazer, das boas relações, das boas leituras, dos momentos que a gente encontre na vida, para que a alegria se instale na nossa alma de uma forma genuína, que eu não precise viver momentos de euforia, para mostrar que eu sou alegre, para a sociedade dizer, pô, Flávio é um cara alegre. Mas não, eu posso estar escondendo uma grande tristeza na minha alma, ficando numa persona de alegre que, na verdade, eu possivelmente não seja. Mas eu não ser 27 fazendo psicoterapia, sendo terapeuta, já fiz análise por mais de 4, 5 anos, eu digo a você, eu tenho alegria de viver. Eu posso abrir a boca e dizer assim, eu sinto alegria de viver, Robson, em momentos, às vezes, que não há motivo. Eu vivi 21 dias de dor, que eu queria dizer isso para você aqui, para as pessoas perceberem que, mesmo na dor, como está citado na literatura, você pode ter alegria. Eu vivi tristeza, vivi raiva de me arrastar. Acabei agora, terça-feira, o quadro de dor, sem tomar um remédio alopático, acupuntura ventosa, crânio-sacral, exercício de cinesioterapia, que eu aprendo, asanas do yoga, saí da crise aguda, e ontem eu nadei e joguei vôlei. Eu cheguei na piscina e fiz assim, meu pai, obrigado, Senhor, uma gratidão, porque a alegria também é a gratidão à vida. Que alegria, porque eu pedi a Deus, quando lá eu estava na dor 4, Robson, grau 4 de dor, que não era grau 10 que eu vivi, eu fiz uma oração numa segunda-feira pedindo a Deus, Deus, me dá um período sem dor, para eu sentir o que é viver sem dor. E olhe bem a resposta dele. Eu queria viver grau 0, eu não sei o que é viver grau 0 de dor na lombar, eu não sei o que é isso. 15 anos, eu não sei o que é dizer assim, poxa, o que é acordar sem dor? Eu não sei. Eu sei o que é grau 3, 4, 3, 4, 3, 4. E eu vivi 21 dias de grau 10. 10. Até para espirrar. E aí eu tossia. Não podia fazer movimento. Então, ir vivendo resignado, estoicamente a dor, com tristeza, com raiva, mas com reflexões e aprendizados profundos. E a alegria arrebatadora por entender que a minha prece foi atendida.
Os outros vão entender o contrário. Eu pedi a Deus, antes dessa crise entrar, que ele me desse um período sem dor. Foi o que ele fez. 2 dias depois, eu fui fazer uma manobra, foi ele. Eu fui descendo um agachamento, e aí pinçou o ciático. Eu levantei, a dor veio, vim para casa, desde eu estou com dor. 21 dias, de terça até terça passada, acabou a crise de 21 dias. Eu aumentei grau 10. Eu digo, Deus, o seu chamado vem de formas as mais inusitadas. Eu pedi para tirar a dor, o Senhor me fez viver 10 para dizer assim, olha, seu corno, veja o que é dor, para você não ficar se queixando de uma dor grau 4 e ficar pedindo para tirar 0. Você sabe o que é você viver todos os movimentos de mazela que você enfrentou, tudo que você criou e que você co-criou no seu perispírito para expurgar do seu inconsciente todas as mazelas possíveis, estou deduzindo aqui, né? Que você fez. Você não veio paraplégico, você não veio cadeirante, você tem uma dor lombar crônica que vive 15 anos com ela e está se queixando. Olha o que é dor aí, pai. Aí eu, e recebi o sinal. Saindo da dor, já diz, olha, Deus, deixa o 4. Mantém o 3, viu? Não tira mais não, porque o pedido dele pode ser muito diferente daquilo que a gente acha, né? Você pede paciência, ele coloca aqui no seu caminho pessoas para você exercitar a paciência, não é isso? Aí você acha, pô, Deus, eu pedi que o Senhor me desse paciência, o Senhor me bota essas pessoas. Claro, meu filho, para você exercitar a paciência. Então, esse depoimento meu, acho que é muito pertinente para vocês entenderem como a gente pode viver momentos de raiva, momentos de tristeza, momentos de dor, e atravessar esses momentos e depois encontrar alegria naquele movimento, se você está conectado com o propósito de olhar a vida além da aparência e ir no mergulho interior, entender a dinâmica da vida e ter alegria de viver. Chico tinha um olho cego e tinha alegria de viver. Divaldo Franco ficou com problema cardíaco e predomina Divaldo. Mas Divaldo tem raiva? Tem. Tem raiva? Tem. Tem tristeza? Tem. Introspecções? Tem. Quase deprimiu uma época quando foi detratado, não entrou em depressão, mas ficou triste. Normal. Isso faz parte do viver. Ok, meu jovem, você realmente é uma enciclopédia ambulante. Mas deixa eu lhe falar, essa sua fala desse depoimento coube bem a uma pergunta que nós faríamos. Nós temos algumas perguntas e, por conta do tempo, eu vou pedir para você respondê-las, mas com uma diminuição do tempo mesmo. Márcia, ela traz o seguinte... Flávio, considerando toda essa sua fala até agora, ela traz assim, Flávio, essa alegria de viver seria então o bem viver? É isso? Já respondi. Acho que falando tudo que eu já disse, já vou resumir. Foi isso, Marcinha. É o bem viver. É o bem viver mesmo nas adversidades, como Joana acabou de dizer no livro ali que eu acabei de citar, né? Vidas, Desafios e Soluções. O que é a alegria de viver? Mesmo na dor, no sofrimento, nos dissabores, você conseguir atravessar isso e esses fenômenos que fazem parte do curso existencial não eliminam a alegria. Antes lhe dão motivo de presença. É viver com alegria mesmo na dor. Buscar isso. Eu estou dizendo que eu estou lá? Não. Mas esse é o nosso fanal. Deveria ser o nosso objetivo. Cultivar a alegria de viver. Mas entender que ela não pode viver. Você não vive na alegria 24 horas do dia. Não há como. Só os hipócritas que podem querer escamotear e viver uma euforia, que não é alegria. É muito diferente. Alegria são momentos episódicos na vida. E que você pode ter tantos momentos episódicos na vida ao ver o passarinho, ao ver ontem eu nadar, acabar meu treino, olhar para as estrelas e a lua e agradecer e ter a alegria de chegar na borda da piscina e não ter dor. E dizer, joguei um vôlei, joguei 4 sets de 21, dando pulo para cortar sem abusar, dizendo, olha, não vou falar baixo para a dor não ouvir. Até fiz assim, não vou falar baixo. Olha, galera, e aí, Flávio, como é que tá falando? Eu digo, olha, fale baixo, que ela não tá ouvindo. Para ela não ouvir, não voltar. O medo era esse, concluir meu jogo, dormir, amanheci sem dor. A dor que eu falo é grau 4, ela tá aqui. Tô aqui sentado, grau 4. Isso é dor de brinquedo, é café pequeno para mim. Agora, grau 10, meu irmão, numa escala analógica de 0 a 10, você viver 10, você saber que ali é espinho na carne, aqui o Paulo de Tarso falava, é um espinho na carne. A sensação é essa, do ciático, ui. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz a leitura, amansa, desacelera, fica mais devagar. Aí eu tô malhando agora de slow, o treino de meia hora, bem devagar. Ao invés de nadar 3.000 ontem, nadei 1.000. Estou pensando, quando ficar melhor, não quero voltar de novo logo 3.000. Vou ter esse aprendizado que a dor me trouxe, que é mostrar que eu preciso repensar as agonias de viver tudo na intensidade que eu gosto, porque eu tenho tanta vontade de viver, tanta alegria de viver, e é real, que às vezes eu quero abraçar o mundo, porque é tão bom viver, que eu quero viver.
o vôlei, quero ver a natação, o bodybuilding, eu quero estar fazendo palestra, eu quero estar em grupo da FEB, grupo da ULI. Eu gosto, mas eu olho para dentro e digo assim, será que eu estou fugindo de mim? Não, porque eu não gosto de trabalhar de manhã, eu fico em casa todas as manhãs, comigo mesmo, meditando, fazendo yoga. Então, não é um processo que eu analisando de disforia, de euforia, de distimia, do que quer que seja. Já faço isso, meus terapeutas também já entram em análise comigo e te vê que não é. É uma característica da minha personalidade, como tem outros que são introspectivos, né? Mas, enfim. O nosso Elber Matheus, ele pergunta o seguinte, Flávio, tudo bem? Quanto tempo? Elber, é o pastor? É o pastor? Meu ele mesmo. pastor! Que ele pergunta, tem um determinado tempo de perpetuação da tristeza para que seja detectada a depressão? Bem Abraço. rápido, eu não vou me estender, Elber. Sim, claro, são sinais que se mantêm por um período X de tempo, a literatura varia, mas há um certo consenso de um período X de manutenção de uma tristeza, porque a tristeza ela é relativa. Eu perco um gato, um cachorro, eu posso ficar um ano triste, mas se eu estou um ano triste e estou laboralmente conduzindo minha vida, eu estou funcionalmente continuando minha vida, o tempo de uma tristeza para mim não pode ser o mesmo de Robson. Robson perde o cachorrinho dele, em 6 meses ele está de volta. A tristeza se foi e ele está vivendo. Eu fiquei um ano triste, porém, laboralmente funcional. Então, eu não estou depressivo porque eu estou um ano triste. Então, não é o período de tristeza que vai determinar um quadro depressivo. Ele tem outros sinais e sintomas que se somam para que o médico psiquiatra possa chegar a um diagnóstico do transtorno do humor depressivo, que é um transtorno do humor. Então, eu acho que isso lhe responde, né? Tem um determinado tempo, sim, isso pode ser relativizado. Existem algumas variações que uns autores falam, outros não, e tem outros que nem concordam, porque os psicoterapeutas, os psicólogos não concordam muito com o que os médicos, né, enquadram as pessoas. E Mala é um desses, que fala sobre essa questão da tristeza relativa, que as pessoas querem dizer porque está triste, está depressivo, porque ficou 2 semanas que o pai morreu, ficou 2 semanas num quadro de tristeza. Aí, se você tiver a tristeza, a inapetência, o processo de insônia, ou a sonolência excessiva, processo da perda da libido, são muitos sinais e sintomas que são estudados para que chegue ao seu diagnóstico do estado de humor deprimido, ok? Para ser rápido, para Robson não me dar dura aí. A nossa Anne Egma pergunta o seguinte, precisaríamos, na prática, procurar estimular nas coisas que nos proporcionam alegria? Sim, sim. Não há problema algum. Você não tem que buscar aquilo para suprir a tristeza. Eu não tenho que ir para a fonte nova, porque eu estou tão triste, deixa eu ir para a fonte nova, para poder esconder a minha tristeza. Isso é uma fuga do contato com a tristeza. Então, se você precisa, na prática, procurar, sim. Se eu puder me nutrir de ambientes em que nutrem minha alma e que eu possa manter a alegria como estado de mais constância, óbvio que eu vou procurar os estados que me trazem alegria. Jogar vôlei me traz alegria. Malhar não me traz tanto. Eu faço para a necessidade do corpo, que eu sei, da perda de massa óssea, a perda de massa muscular, e para articulação, para o trofismo, para a marcha, para eu ficar funcionalmente no envelhecimento saudável, eu preciso malhar, mas eu não gosto, eu não tenho alegria de ir malhar. Eu não vou por alegria, eu vou por uma necessidade que eu compreendo que vai me manter mais funcional no meu corpo. Mas se você fala, e nadar, também não tenho alegria, ficar nadando 3 quilômetros, olhando azulejos, sozinho numa piscina fria. Não tenho alegria nisso. Mas eu tenho um movimento de alma, de entender que a atividade física aeróbica vai me nutrir. Eu já fiz Magrande Salvador, eu sei que é um esporte que eu me adequo bem, eu nado. Agora, joga vôlei, vôlei de praia, você tem alegria total, é uma epifania na minha vida. Ir para a quadra jogar um vôlei. Então, ir para lugares que lhe estimulem a alegria é bom, mas você tem que estar consciente que você não está indo para aquilo para fugir da tristeza. Porque é essa a sociedade que faz. Fugir da tristeza que você não quer contactar. A alegria, eu falei no início, é um movimento de extroversão, de compartilhamento natural. O Marlon está fazendo a série dele, vai falar sobre as redes sociais, que virou esse lugar onde as pessoas eufóricas, para manter o estado eufórico, ficam precisando de likes e publicações constantes para receber feedbacks externos para que aquela alegria, pseudo-alegria, se mantenha por um tempo maior. Porque se ele não tem os likes, se ele não compra, se ele não tem sexo, se ele não está bebendo, se ele não está indo para Fonte Nova, se ele não tem um happy hour, ele vai ter que viver a tristeza que ele não quer olhar. Então, aquela alegria não é real, não é genuína. É uma pseudo-alegria, se é que pode ter uma pseudo-alegria. Ok. Para a gente encerrar as perguntas e a nossa live,
vem uma pergunta aqui de Edberto Teixeira Pires, que ele diz assim: amigos, independe do governo que negacionista. Joana fala que para o povo, que povo? Do Brasil ou de outras terras, ou para desencarnados? E aí questiona, como ter alegria com milhões de pessoas passando fome? Só há alegria com o povo feliz. Eu discordo, Edilberto. Edilberto, a gente não precisa de nada externo para ser alegre. Ou seja, a felicidade completa não é desse mundo. A gente está vivendo no mundo de provas e expiações. Por estarmos no mundo de provas e expiações, faz parte desse mundo os flagelos naturais, os processos de corrupção, essas mazelas sociais estão inerentes ao mundo que nosso estágio comporta. Tanto no regenerado, a gente sabe que não ainda vai ter a felicidade plena, vai ter o mal ainda, entre aspas, que vai ser um refrigério. Nos mundos felizes, ainda tem o mal. Só nos mundos ditosos ou celestial é que só predomina o bem. Então, partindo dessa premissa, aqui faz parte desse mundo, vivemos esses estados. Então, não devemos, claro, você vai ter raiva por ver coisas que acontecem aí fora. Você vai ficar triste, mas é isso que eu estou tentando falar. É normal. O que você não pode é permitir que esses fatores externos façam com que você perca a sua alegria de viver. Ou seja, não é viver como um mundo de Poliana. Eu reconheço que o que está em alguma coisa acontecendo na Ucrânia não é saudável para mim. Eu não estou feliz por ver meus irmãos brigando lá na Ucrânia e na Rússia. Aquilo me entristece. Eu, às vezes, fico com raiva do presidente da Rússia. Eu fico com raiva de ver aquele primeiro-ministro das relações falando. Eu olho e percebo. Mas eu percebo ali o que tem em mim, o que também, em algum nível, eu trago. Eu só reconheço no outro aquilo que eu já vivi, aquilo que eu vivo ou aquilo que eu estou negando. Isso é a linguagem da psicoterapia. Por mais que você diga que não, sim. Se eu falo que alguém é isso, você já fez, viveu, vive ou está reprimindo aquilo. Então, partindo dessa premissa, não se preocupe com o que está fora, cuide de você. Olhe para dentro. E olhando para dentro, você vai encontrar a própria guerra que se expressa lá fora dentro de você mesmo. Quando você encontra esse lugar de pacificação interior, você vive a paz. A paz não deve ser o caminho. Não há um caminho para a paz. A paz é o caminho. É um construto diário em buscar alegria, mesmo num caldeirão de confusão, de corrupção, de guerra, de dor, de estupro, de assassinato, de tudo que é muito triste de se ver. Eu disse que Jesus ficou triste também, ver a gente no nível que a gente está, apesar de compreender. Ele fica triste, porque é uma emoção. Ele viveu como humano. Então, você ficar triste por isso é legítimo, ok. É ficar com raiva? Ok. Você não pode trazer isso para a sua vida a ponto de perder a alegria que você ainda possivelmente tenha e ficar ali brigando com o marido, com a mulher. Vai começar isso agora. A política está aí. É momento de filho se desentender com mãe, mãe se desentender com filho. Quantas famílias se romperam com o outro, né? Isso é importante vocês estarem atentos. Tá mudo. Tá mudo. Flávio Neri, gratidão pela sua fala, pela sua apresentação. Isso é só para a gente ter uma ideia de como vai ser ou serão esses 60 convites que Joana nos faz. Vai ser nessa pegada de Flávio, viu? Então fica aqui desde já o convite. Pegada rock and roll. Pegada rock and roll. Para que de hoje a 8 nós estejamos juntos para 2 outros convites que Joana apresenta aqui no seu texto. Porque Quais esse são? aqui... Convite ao amor. E convite à ascensão. Nós vamos seguir dentro dessa sequência. E certamente Flávio vai voltar aqui em outro momento. O próximo é o amor. Mas nós vamos trabalhar com 12, possivelmente de hoje a 8. Entendi. Para a gente poder trabalhar. E ascensão. E ascensão. Para a gente poder discutir aqui mais temas. Fica o convite para que vocês nos acompanhem, para que vocês curtam a nossa live, que vocês compartilhem, que vocês assinem o nosso canal, que vocês comprem o livro, perfeitamente, Flávio, compre o livro, para a gente estar estudando, refletindo e vendo na prática como é que a gente pode colocar esses convites para alcançarmos essa felicidade, essa alegria que é possível, em que pese que estejamos em um mundo de provas e de expiações e que todos esses fatos, situações sociais ou não, podem estar acontecendo conosco, por uma questão de sintonia ou de necessidade de aprendizado.
Flavinha, eu vou lhe dar 30 segundos para que você discorra nas suas 30 segundos, eu considerações agradeço finais. penhoradamente em abrir essa série de estudos com você, que é um irmão querido, que tanto carinho tenho, tanto amor, mesmo não estando na presença constante fisicamente, há um espaço no meu coração reservado, e isso sinta-se, você é responsável pelo que cative. Eu gosto de você, independente de tudo que possa ocorrer, do humano que você é, das suas idiosincrasias, das suas dificuldades, como eu tenho as minhas, existe um lugar reservado no meu coração para você. Muito obrigado, irmão, pelo convite e sucesso no seu projeto. Isso que eu desejo. Obrigado, querido. E com certeza você vai voltar aqui ainda dentro desse projeto, viu? Outros que nós Legal. estamos pensando. Para um outro tema. Que, Ok. que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Aos amigos aqui do canal Roteiro Espírita TV7, sejam todos bem-vindos, voltem mais vezes. Amanhã teremos também programa às 8 horas, às 9 horas teremos uma live, então fica aí atentos aos chamados do canal Roteiro Espírita, ok? Tenham todos uma boa noite, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e até amanhã às 8 horas com o trabalho do Momento Kardec. Deixa eu final aqui. Me aguarde aí, Flávio, para a gente conversar um pouquinho depois. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.